TV Santa Maria, eleições 2022. Sua melhor escolha. O oferecimento. PRS Monitoramento. O cuidado que você merece. Cibrama. Em todos os momentos com você. Quatrum Soluções Empresariais. CDL Santa Maria. A gente cuida de tudo para você cuidar do seu negócio. João Arrigor. Você bonito na festa. Norberto da Cas Lounge. Novo espaço para eventos. J Collect. Inventários e estoque. Pampeiro Volkswagen. Há 62 anos fazendo de cada cliente um amigo. Rede Super, a rede da sacola amarela. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Muito bem, continuamos ao vivo com o programa Eleições 2022, aqui na TV Santa Maria, canal 19 da NET Claro. Também estamos nas redes sociais, YouTube, Facebook, enfim, agradecendo sempre a todos vocês que nos acompanham desde as 10 horas da manhã, quando iniciamos, portanto, esta cobertura ao vivo aqui em nossos estúdios, com informações, com matérias, com as imagens, dos locais de votação, desde as primeiras horas da manhã, deste domingo, e também com os nossos convidados ao vivo, aqui em nossos estúdios, discutindo diversos temas, são os nossos debates ao longo de todo este domingo, até às 5 horas da tarde, quando começa, portanto, a apuração dos votos em todo o país. Janine. Continuamos na presença do jornalista Guilherme Bica para a mediação do próximo debate, cujo tema são as entidades empresariais, com a participação de Ademir da Costa, presidente do Sindlojas Região Centro, que está chegando na sequência, Edmilson Gabardo, presidente da ATU, e Tony Zanini, presidente da Associação Rural de Santa Maria. Muito obrigada aos nossos convidados. Guilherme Bica, é tua palavra. Obrigado, Janine, obrigado, Vilseu. Agradecer a presença, o presidente Ademir José da Costa está chegando, já nos informou pelo telefone, daqui a pouquinho ele está chegando aí, e enfrentou uma fila um pouquinho maior do que ele esperava na hora da votação, mas como esse caso foi em Goiânia, tenho certeza que ele não foi a pauladas na urna que atrapalharam ele de votar, Esse senhor que deu pauladas na urna lá, ele certamente não é por desconfiança do sistema, porque se ele votou antes e depois ele deu as pauladas, então ele acredita que o voto dele ia ser computado de qualquer forma, senão ele nem teria votado, teria só dado as pauladas na urna. Mas enfim. E ele tem, segundo a informação que a gente divulgou, ele tem problemas psicológicos, mas é meio estranho, como tu falaste, votou antes, pelo jeito tudo certinho ali, acreditamos nós, e aí depois veio a agressão aí, pauladas na urna. É difícil de compreender, mas eu vou aproveitar também uma informação que o Vilseu passou, dos 5 maiores colégios eleitorais, Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas e Pelotas, e Santa Maria em quinto, para justamente provocar o início do debate, porque dessas 5 que a bancada nos passou, apenas 2 tiveram passe livre nesse final de semana, Caxias e Santa Maria. E nós estamos aqui com o presidente da Associação dos Transportadores Urbanos de Santa Maria, o Edmilson Gabardo, e eu quero perguntar para ele, pedir justamente para que ele comece contando como que foi esse processo, porque a decisão foi divulgada só na sexta-feira, se não me engano, de que nós teríamos passe livre aqui em Santa Maria, e isso é um instrumento importantíssimo para diminuir a abstenção entre as classes menos favorecidas, E a gente não viu essa realidade acontecer em cidades como Porto Alegre, como Canoas, Pelotas, entre outras. Então quero já de imediato passar por Edmilson para a gente conversar um pouquinho sobre isso e depois a gente começa o nosso debate, até porque estamos também aguardando a presença do presidente Ademir José da Costa. Olá, Guilherme, toda a equipe da nossa TV Santa Maria, Tony, conhecendo agora. Primeiro, só fazer uma pequena correção, porque nós estamos aí falando em golpe, coisa assim. Eu sou da direção da ATU, o presidente é o Luiz Fernando Maffini, porque senão daqui a um pouquinho nós vamos arrumar uma confusão aí, porque, né, tem que... O pessoal que está dentro ali, presidente, então, vamos
vamos contextualizar a situação. Então, já viu, né? O presidente Fernando Maffini está muito bem representado pelo diretor de com certeza a gente vai tentar fazer o melhor aqui. Agora, essa informação, nós tivemos uma situação. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, ela ingressou com ações em Porto Alegre, Canoas, Pelotas e Santa Maria. E até onde eu sei, até porque recebi as sentenças de Pelotas e de Canoas e Santa Maria, são sentenças copia e cola, são sentenças iguais. O que me chamou a atenção do judiciário foi isso, né? E essas questões aí que deixam a gente meio assustado com as decisões judiciais, né? Então, Santa Maria, Pelotas e Canoas teve um deferimento, né, do passe livre. O que me chama a atenção, o que me surpreendeu é que as alegações da Defensoria Pública são em decorrência de uma situação que aconteceu em Porto Alegre. Em Porto Alegre, no ano passado, no final do ano passado, houve uma mudança na legislação em relação ao transporte, onde ficou delimitada a questão das gratuidades, dos descontos para estudante. Então foi criado faixas de renda para se permitir esses descontos. E alegando essa situação que foi votada pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre, né, e foi estabelecido aí algumas datas de gratuidade de transporte público de Porto Alegre, eles alegaram em Santa Maria também. A nível nacional, nós tivemos um senador, Randolph, que ingressou no STF, pedindo, né, a gratuidade para todo o Brasil. O STF disse o seguinte, que não teria que ter gratuidade, mas no caso das cidades que já tivessem a gratuidade estabelecida nos feriados, não poderiam tirar e que as frotas deveriam ser mantidas. Então ficou uma situação assim, ó, eu acho que foi muito rápida, foi uma decisão tomada assim, é uma situação que já, lá em Porto Alegre, já estava definido isso desde o final do ano passado, e os caras da Defensoria Pública, os doutores, enfim, funcionários públicos muito bem remunerados, até por sinal, né, ingressaram na semana da eleição. Então a surpresa aqui foi realmente a gratuidade. Quanto à questão da operação, tranquilo, nós somos empresas privadas, nós somos empresas que temos a condição e a dinâmica de atender qualquer demanda. Nós não tem, quanto à operação, não tem problema nenhum. Só que é uma operação um dia inteiro, de ônibus rodando, e o ônibus não roda de graça. Eu não posso chegar lá e dizer para o motorista assim, olha, meu amigo, o seguinte, a justiça determinou aí que vai ser grátis o transporte, e tu não vai receber o teu salário, né? Não posso dizer para o nosso fornecedor de combustíveis aqui, só seu Ivo, não deu, gastamos aí 10 mil litros de diesel aí, mas não vão lhe pagar porque a justiça disse que hoje tem que ser de graça. Então alguém vai pagar essa conta. Eu torço que essa conta não venha cair no colo do usuário, porque é um dia de quilometragem, de custo, que não tem receita para sustentar esse custo. Então vamos torcer que haja, por parte da municipalidade, eu acredito na capacidade técnica deles, inclusive, vão apurar o custo desse dia e vão reembolsar as empresas por esse transporte. Tem até uma discussão em relação se deve ser do fundo eleitoral, das verbas eleitorais, da justiça eleitoral, que seria o mais correto, né? Seria o mais correto. Seria tipo, como eu disse, é o transporte coletivo, transporte eleitoral gratuito. Assim como tem o programa eleitoral gratuito, que de gratuito não tem nada, né? Porque as empresas de comunicação são remuneradas para isso. Então, o transporte eleitoral gratuito, sem problema nenhum, que fica. Só que para facilitar e para melhorar a operação, para não causar essa surpresa, poderia ter sido tomada antes. Eu achei muito oportunista esta posição, independente de qualquer questão partidário, eleitoral, enfim, mas do ponto de vista da organização da sociedade, senão nós, sabe, é uma coisa, como a gente diz lá na nossa gíria, nós que gostamos do futebol, é coisa bangu, assim, né? Então, fase de um dia para o outro e vai,
Não, nossa sociedade tem que ser organizada, senão Tu sabe que... Boa tarde, Guilherme, Edmilson. Tu sabe que nós estávamos discutindo hoje no almoço sobre essa situação, e não seria, antecipando essa questão do passe livre e tudo mais, não seria uma questão do TRE arrumar a logística das zonas de votação? Porque eu sempre mudei nos últimos 10 anos, 15 anos, mudei 3 vezes de local de moradia. E eu sempre trago junto, vou para outro local que eu vá votar mais perto. Então, vendo isso com o TRE, não haveria possibilidade deles, ou das pessoas que se mudam, trocarem o seu domicílio eleitoral, ou sua zona? Mas Tony, só para um esclarecimento, assim, tu sabe que na eleição municipal, que a eleição municipal ela ferve mais, porque a gente sempre tem um vizinho que é candidato e tal, e a gente conhece todos os candidatos, né? Na eleição municipal nós tivemos 10 passageiros por viagem. 10 passageiros por viagem. As pessoas votam perto de casa. A maioria, grande maioria das pessoas vota perto de casa. Então não tem um deslocamento. Claro que pode ser que num grande centro, enfim, né? Uma cidade... Né? Mas aí o que explica, por exemplo, Santa Maria, Pelotas, Canoas, Caxias e Porto Alegre ter o passe livre, e Santo Ângelo, Santa Rosa, Santana do Livramento, então são cidades que... No início da vacinação do Covid, eu ajudei como voluntário em algumas regiões, inclusive lá na Nova Santa Marta, no Colégio Marista, alguns locais bem mais distantes. E era feita essa logística com muito menos locais de vacinação, né? Foi dado para aquele primeiro enfrentamento, com muito menos locais de votação, a gente foi bem distribuído pela cidade, né, esses locais. Então eu vejo assim que poderia haver uma maneira de redistribuir, se não há essa redistribuição, e conscientizar as pessoas, os moradores, de que tragam o seu domicílio, sua sessão para perto de casa. Olha, eu me mudei para cá, lá de Camobi, lá para Boca do Monte, eu vou mudar minha sessão para cá, não preciso pegar... Claro que não vai ter como acontecer isso aí, porque senão quem mora no centro, por exemplo, vai tem muito votante. Hoje eu votei no Silão Rosa, por exemplo, tudo com muita fila, assim. Eu dei sorte da minha sessão, tinham 2 pessoas na frente, não sei porquê. Mas assim, eu acho que uma realocação ou consertar essa logística das sessões eleitorais, né? Creio que daí teria que partir das pessoas, né? Eu acho que as pessoas teriam que atualizar os endereços delas junto à Justiça Eleitoral para que pudesse ser feito essa adequação. Na realidade, dependa tanto assim do TRE e mais das pessoas. Eu acredito que até para acabar com aquela questão que sempre tem uma discussão, né? Que daqui a um pouquinho a gente vai ouvir, o transporte de eleitores, o pessoal carregou e tal. Eu acho que como regra, teria que ser uma regra geral. Sim. Não, nós vamos ter no dia da eleição, nós vamos ter passe livre, vamos ter gratuidade no Brasil inteiro. No Brasil inteiro e com as regras, vão ser ônibus assim, e dizer quem é que vai pagar a conta. Então, mas teria que ser uma regra geral e não uma coisa, do dia para a noite, como aconteceu. Mas tudo bem, aconteceu, nós atendemos essa demanda, felizmente conseguimos atender com tranquilidade até agora, sem problema algum. Então vamos torcer aí que nos próximos pleitos aí nós tenhamos essa questão disciplinada. É importante, porque como eu falei no início, de certa forma, principalmente nas grandes cidades, é uma forma de diminuir a abstenção entre as classes menos favorecidas. Tem muita gente, isso é histórico, isso não sou eu que estou dizendo, tem pesquisa, a abstenção entre os pobres ela é muito maior, entre as mulheres pobres é maior ainda. Tem uma série de coisas que atrapalham a mulher mais pobre e as classes menos favorecidas de votar no dia da eleição. Então o passe livre ajuda um pouquinho, né? Amortiza, digamos assim, essa dificuldade. Então, bem como o Edmilson falou, poderia ter já isso ser instituído. Olha, no Brasil, tantas cidades, as cidades acima de tantos mil eleitores, por exemplo, que tenha de repente um número de eleitores, que daí isso seja instituído e não que a decisão chegue na sexta-feira para o domingo as empresas terem que operacionalizar. Isso é realmente, eu fico imaginando o papel do gestor ali, como que ele fica com essa manobra para fazer, né, com poucas horas na eleição. Estamos já com o senhor Ademir José da Costa, presidente do Cindy Lojas da Região Centro e vice-presidente de varejo do Rio Grande da FEComércio RS. Não é pouca coisa, né, senhor Ademir? Ele que se atrasou um pouquinho, pegou mais fila na hora da votação ali. Não, foi competência mesmo. Não diga isso, não diga isso.
Não diga isso. Senhor Ademir, nós estávamos falando sobre o passe livre antes do senhor chegar, e agora eu quero começar, então eu vou fazer uma pergunta que os três vão poder responder. Vou botar um pouquinho de lenha nesse debate, que é o seguinte: se não me engano foi o CEO ou diretor financeiro da BTG Pactual, foi perguntado no encontro em que um dos candidatos à presidência se reuniu com 100 empresários em São Paulo, e ele foi perguntado, olha, por que este ano a Bolsa de Valores não está oscilando tanto como no ano de 2018, em que as eleições faziam com que a Bolsa oscilasse? E aí ele respondeu, porque o mercado não teme nenhum dos dois candidatos. Nós já conhecemos o candidato A, nós já conhecemos o candidato B, ambos já foram presidentes, e o mercado não teme nenhum dos dois, o mercado sabe mais ou menos como os dois se comportam, sabe mais ou menos quais serão as políticas econômicas deles, então a Bolsa não oscilou porque o mercado não teme. Nós temos aqui hoje um representante do setor de transportes urbanos, um representante de uma associação rural e um representante do comércio varejista. E aí eu pergunto para os três, como no setor de vocês a sensação é similar? O mercado não teme os dois candidatos que devem ser os dois viáveis, né, que estão brigando para chegar à presidência, né? Nós temos outros candidatos que infelizmente não tem a menor chance de pontear, como dizia minha avó. Senhor Ademir, por ordem alfabética, eu vou pedir então para o senhor responder. Bom, boa tarde aos ouvintes, boa tarde ao Tony, o Gabardo, Bica. Olha, assim, o que acontece? O Lula já teve o período de governo dele, e o Lula, pode falar o nome agora já? Não sei se ainda pode, se não pode. Olha, eu acho melhor a gente evitar. O senhor já falou, mas vamos evitar. Então, dois players que estão na linha de frente, que ambos já mostraram para que vieram. Um já foi presidente, conduziu, apesar de ser um governo do lado mais para o lado da esquerda, ele conduziu a política econômica bem no sentido bem neoliberal, teve uma aproximação já com os banqueiros, o banqueiro conhece, o mercado conhece o modelo de trabalho dele. Então, nos primeiros momentos, no início do governo dele, provavelmente não haverá nenhuma mudança, porque os mercados reagiram dessa forma. Pouco que o dólar subiu em função do mercado internacional, porque não tem as oscilações do mercado internacional. Então, isso também demonstra que o Brasil está começando a se acostumar com a democracia. Não importa que o modelo que vem, todos entendem que a economia ela precisa ser desgrudada da política. Mesmo os períodos tensos que nós tivemos aí das brigas políticas nesses últimos 3 anos, principalmente nos últimos 2 anos, o mercado reagiu normal, ele seguiu trabalhando, tanto é que nós tivemos aí uma grande pandemia, e a economia está crescendo, com todas essas dificuldades que nós tivemos. Então, assim, nós entendemos dentro da FEComércio, discutimos isso já, e não se espera muita mudança nos primeiros 2 anos. Se ganhar o governo atual, melhor, o mercado acho que vai reagir melhor. Mas se ganhar a oposição, também nos primeiros 2 anos não se perceberá muitas mudanças. Poderá se perceber depois, dependendo da guinada que o governo poderá dar, porque a gente não sabe o que vem a partir de então. Mas no primeiro momento acreditamos sinceramente que não haverá problema nenhum com relação à economia. E para o agro, Tony, Antony Ângelo Zanini, presidente da Associação Rural. Para o agro nós temos um grande problema, né? Nós temos um dos candidatos citados, ele já se manifestou que é contra o agronegócio, e na fala dele ele é contra o agronegócio de atividade empresarial, atividade agrícola empresarial. Mas eu costumo não dividir. Para mim, agronegócio é desde a micropropriedade até a grande propriedade. Então, existem pessoas que querem fazer essa divisão para tentar fazer uma guerra. Isso aí não existe. O agronegócio, para mim, na minha percepção, ele é desde da agricultura familiar, que vem de feiras livres, até a grande propriedade, que é a agricultura empresarial. Então, a gente acredita que em vitória desse candidato que se manifestou contra o agronegócio, vai ser bem complicada a situação dos empreendedores rurais no país. E no caso do transporte urbano, Edmilson, o transporte urbano que é, digamos, um dos exemplos mais antigos que a gente tem no
no Brasil, no país, de parceria público-privada, né? Se fala muito, hoje está na moda falar, PPPs, parcerias público-privadas e tal. E o transporte público em muitas cidades, como aqui em Santa Maria, nada mais é do que uma parceria público-privada, né? Concessão. Uma concessão pública, uma empresa privada que gere o transporte da população. E como que esse setor enxerga essas duas possibilidades? A exemplo desse diretor da BTG Pactual. Olha, no nosso setor, nós trabalhamos no governo militar, trabalhamos no governo do Collor, no governo do Sarney, no governo do Fernando Henrique, no governo de todos esses. Infelizmente, no nosso setor, nós não temos uma política, uma diretriz de mobilidade urbana no país. Veja bem que no mundo todo existe uma participação do Estado muito grande, porque é um serviço público relevante, e aqui no nosso país, inclusive, como um direito social, né, está na Constituição, então, junto com moradia, saúde, habitação. Então nós não temos uma política nacional. Então veja assim, algumas vezes havia um lampejo de organizar ou de oferecer alguma coisa. Porque quando se fala em política para o transporte público, não está se falando uma política para as empresas de transporte público. Estamos falando numa política de mobilidade urbana que vai resultar no pagamento ou do Vale Transporte, por parte dos empresários, né? O Ademir já fez parte lá do Conselho de Transportes. Ele sabe quanto custa esse serviço e essa atividade, e que acaba em sendo mal gerida ou em sendo não apoiada, que só o exemplo, o passe livre hoje, alguém vai pagar. O passe livre hoje, eu estava dizendo, Ademir, antes de tu chegar, que o motorista não vai deixar de cobrar o salário dele, o nosso fornecedor de combustível não vai deixar. Então alguém pode ser que você caia no Vale Transporte, pode ser que caia lá na conta do Ademir, que é obrigado a comprar o Vale Transporte para os seus funcionários. Então, como nós não temos uma política, então nós tivemos lá no governo do Sarney a criação do Vale Transporte. E aí foi um momento em que houve um avanço. Aí o Vale Transporte foi no Fernando Henrique, ele já tirou dos funcionários públicos e tal, e passou a desacreditar, deixou só na iniciativa privada, né, penalizando só a iniciativa privada, como os governos fazem um atrás do outro, né? Aí a Dilma assumiu, aí ela desonerou, né, as folhas de pagamento das empresas de transporte, que deu um recuo no custo da tarifa, né? Na época não aumentou o que teria que ter aumentado, porque reduziu um pouco o custo. E agora estamos aguardando nesse governo um pagamento, um valor de 2,5 bilhões, né, que é um terço aí do fundo eleitoral, para pagar a gratuidade dos idosos, né? Então são medidas assim que são lampejos, não são medidas tomadas. E não é só no nosso setor, no setor dos senhores também, no comércio, na indústria também, a questão tributária, toda essa questão, né, de falta de incentivo, né? O Estado é muito grande, mas nas questões pontuais de mobilidade, o investimento é muito pequeno. E isso não é o governo, esse governo está terminando, ele não tomou essa atitude agora no final. O governo do Lula incentivou lá, ele incentivou a compra do automóvel. Então foi um horror de automóveis vendidos, era financiado, carro, moto, e, enfim, e as nossas cidades as avenidas não procriaram, elas não aumentaram, elas continuaram do mesmo tamanho. Então aí obriga a municipalidade a tomar medidas e ter que descobrir sinaleiras e estacionamento e disciplinar trânsito e tal. Por quê? Por falta que tira o passageiro, encarece. Sim, tira o passageiro. E qual é o passageiro que sai? O passageiro que anda num perímetro mais curto. Aquele da periferia, que é o passageiro, vamos dizer, mais caro para o sistema, aqui ele continua usando. Mas aí ele entra no trânsito, ele fica trancado junto com... Ele está dentro do ônibus ali, leva 40 minutos para fazer um trecho que ele poderia levar em 10 num automóvel. Então aí agora nós temos uma nova realidade, que são os aplicativos, né? Que
também estão tirando, são uma atividade completamente irregular, que também está tirando passageiro do sistema de transporte público. Mas, e o transporte público, como atividade econômica, por si só não se paga mais. Então, o usuário do transporte público, ele não tem mais condições de pagar esse custo, então exige uma política pública, nacional e tal. Hoje estão se tentando criar algumas alternativas nesse sentido. E vamos torcer, independente do governo que vier, vamos ver se essa questão, aquelas verbas que foram destinadas para a Copa do Mundo, para Olimpíadas e não sei o quê, que venham para todo o país e que sejam estabelecidas como políticas públicas de Estado e não de governo. Perfeito. E vamos falar um pouquinho de legislativo, a gente já conversou bastante sobre o executivo. E eu quero provocar essa discussão, inclusive porque o seu Ademir tem uma ideia bem pavimentada, digamos assim, sobre isso. E nós estamos aqui fazendo um debate com 3 entidades empresariais representativas, né? Na verdade, a do Tony é uma associação rural, mas também tem as propriedades empresariais. Porque em falando sobre representatividade, o legislativo, muitas vezes, é mais importante, digamos assim, do que o executivo, né? E a gente tem em Santa Maria uma realidade bem difícil, digamos assim, no que se diz respeito aos representantes que a gente tem no legislativo. Não pela qualidade deles, imagino, de modo algum, não estou julgando, estou falando pela quantidade mesmo. Santa Maria é o 5º maior colégio eleitoral e muitas vezes coloca menos representantes no legislativo do que outros colégios eleitorais bem menores, né? A Fronteira mesmo consegue se organizar e colocar lá seus representantes, Santa Maria não. Como vocês enxergam isso? Eu vou começar de novo pelo seu Ademir, porque eu sei, como eu disse, ele tem uma ideia bem concreta sobre isso. Como que vocês enxergam esse cenário em Santa Maria agora para essas eleições? Bom, há bastante tempo que a gente vem percebendo que nós estamos muito longe do legislativo. A gente, nas eleições, em campanhas, ou o nosso trabalho como empresário, como entidade empresarial, sempre é voltada para trabalhar muito de cobrar do executivo, também municipal, estadual e nacional, que temos que eleger um bom executivo, né? Mas aí a gente esquece de que um mau executivo, um mau prefeito, um mau governador ou um mau presidente, ele pode ser muito bem corrigido pelo legislativo, se o legislativo for de boa qualidade. Então, a gente, nas últimas 2 eleições, a gente mudou o foco. A FEComércio e o Sindicato têm trabalhado muito em se aproximar do legislativo, seja ele municipal, seja ele estadual ou federal. A gente está acompanhando todas as leis que circulam, que entram por dentro da Câmara Municipal, estadual ou lá no Congresso. E monitorando lei por lei, aquilo que afeta o setor produtivo, a gente traz ela para os conselhos do sistema, faz uma análise das leis e vai aí, senta com o proponente da lei para que a gente possa levar a ele as dificuldades que poderá gerar aquele tipo de lei. Porque lá pelo dia 15 de dezembro, ou antes um pouquinho, toda a imprensa faz o quê? Cobra o que cada vereador fez, o que cada deputado fez. E isso faz com que eles tenham aquela ânsia que eles precisam criar leis. E o Brasil é cheio de leis que não funcionam. E às vezes uma lei mal monitorada, ela pode gerar um grande prejuízo para o setor produtivo, inclusive para a classe trabalhadora. Normalmente, estamos falando agora do transporte público. Os transportes públicos, se nós não repensar o modelo de transporte público, não tem mais solução. E isso faz parte também do legislativo compreender que ele não pode imaginar assim, que tudo que ele dá um canetaço tem que dar vale transporte gratuito para a pessoa, tem que dar para o acompanhante, e isso tem um custo, alguém vai pagar essa conta, né? E quem paga a conta normalmente, e aí a gente pensa assim, as empresas pagam o vale transporte, sim, nós temos um custo elevado de vale transporte, mas o pior é as famílias que não estão empregadas, que não têm vale transporte, e precisa ir para um médico, precisa se deslocar. Então são situações que requer que a gente tenha uma aproximação com o legislativo para discutir com o legislativo, eleger bons legislativos. Bom, no município é fácil, porque a gente pode trabalhar o legislativo municipal para ele melhorar nas campanhas. A gente tem que ajudar, conversando com os nossos colaboradores, para que eles consigam compreender que eles têm que eleger uma pessoa, não que vá lá porque tem interesse, porque tem um filho doente, porque ele é pobre, não, tem que ver o que ele pode somar em termos de qualidade na legislação.
A nível estadual e federal nós já temos um problema, porque o modelo que nós temos agora é um modelo muito viciado, é um modelo para manter quem já está lá. Os feudos que foi criado dentro da Assembleia, ou dentro do Congresso, ele é muito forte. Se a gente for analisar, a gente fala muito do Nordeste, né, que tem os feudos eleitorais, os coronéis, mas se nós olharmos nosso estado aqui, nós vamos ver que nós temos nossos feudos, as famílias, é o irmão que passa por irmão, que passa por pai, que passa por irmão e vai ficando, aí fica por filho, por neto, e não é diferente, na nossa cidade é assim, em todos os lugares são assim. Então nós temos um trabalho muito grande a fazer, e todas as entidades têm que se unir nesse sentido para que a gente possa melhorar o legislativo. E nós temos um problema sério com relação à nossa região. Nós abrimos os braços em direção às Missões e a Pelotas, nós vamos olhar que nós temos pouco voto. E num período deste ano, por exemplo, nós temos candidatos de boa qualidade concorrendo. Mas nós não vamos eleger, porque todos estão tateando o voto do outro, vamos eleger quem? Alguém da região metropolitana que não vai nos representar. Bom, então a gente precisa trabalhar muito, as entidades precisam trabalhar muito, porque uma entidade como o Tony, por exemplo, para mim, a entidade dele é uma entidade que gera pouco emprego, mas gera muito terceiros interessados, né? O varejo vai muito mal quando o agronegócio vai mal. Então, todos nós temos que conversarmos, porque nós vamos chegar um momento que nós vamos ter que conversar com a Assembleia para defender a nossa região. Então, nesse sentido que eu tenho, assim, que a gente precisa valorizar mais. Faz 2 eleições que a gente tem trabalhado isso e eu percebi assim, melhorou o legislativo municipal um pouquinho, melhorou sim, melhorou o legislativo estadual, melhorou sim, porque a gente está conversando muito com eles, valorizando eles, mostrando a importância deles ouvir o setor produtivo para evitar que eles possam prejudicar, porque eles pensam que vão ajudar um trabalhador e acabam prejudicando, criando uma série de dificuldades para a empresa contratar, gerando custo desnecessário, que vai gerar um desinteresse de contratações, às vezes, da mão de obra. E é aí que eu ia chegar, porque esse legislativo, as entidades, muitas vezes, eles tomam decisões ouvindo vozes da cabeça, né? Ou algum outro setor interessado e que aí acaba afetando aquele setor que tem as entidades representativas que pode instruir, ou que tem cartilhas, que tem já uma ideia formada e que podem lá aconselhar esse representante. E tem muitas coisas também, como a gente vê agora a questão da duplicação da RSC 287, né, que chegou na hora, as entidades estavam lá em Brasília, a esmo, batendo nas portas, tentando resolver algumas coisas que, se tu tivesse uma representatividade mais forte do legislativo, de repente conseguiria resolver sem ter que recorrer, às vezes, a candidatos, a deputados que foram eleitos por outros colégios eleitorais e que estão, então, defendendo os interesses desses colégios eleitorais por onde eles foram eleitos, né? Em relação ao agro, Tony, como é que tu vê esse movimento? A gente tem bancada ruralista em quase todas as assembleias legislativas do Brasil e também na Câmara dos Deputados. Como que tu vê esse movimento? Guilherme, começando com aquilo que tu falou, Ademir também puxou esse assunto, eu comecei a votar em 1986. Em 88 eu já votei na Constituinte. Eu lembro que nós tínhamos 4 deputados federais de Santa Maria. Eu votei na época no Nelson Jobim. Nós tínhamos 4 deputados federais. Jobim Marquesan. Jobim Marquesan, acho que o Schirmer era também naquela época. Não sei se não, o Valdeci foi depois, mas tinha mais um. Era o Valdeci, acho. Então nós tínhamos 4 deputados federais daqui. Não lembro quantos estaduais, mas 4 federais. O agro defende, em primeiro lugar, as pautas do agro, né? Mas foi aquilo que o Ademir falou. É a mesma situação dos candidatos a vereador do interior. Nós temos bons candidatos a vereador ligados ao interior, só que nós temos pouca população. Nós temos 12 mil e poucos habitantes no interior. Para eleger um vereador e sobra alguma coisa, dá 2 vereadores. Mas nunca vai eleger vereador do interior, morador do interior. E no agro a mesma coisa. A gente não tem tanto voto assim, né? Se tu juntar todo mundo, tu vai eleger 1, 2, 3 deputados federais do agro num universo de 30, 40. Então a gente normalmente escolhe os candidatos que lutam pelas pautas do agro, né? Claro, nunca esquecendo que ele vai ter que ter pautas sociais e temos uma seca bárbara, uma estiagem bárbara, né, esse ano. E a gente está com uma dificuldade de construir reservatórios maiores, né, ou menores mesmo, porque eu lido também com pequena propriedade. Então está bem complicado de conseguir essas liberações ambientais. E às vezes até num meio de campo, assim.
sabe? A gente entende um pouco de gestão ambiental na pecuária. Mas, desculpa, é que assim, esse é o foco que nós temos que as entidades têm que conversar mais. Nós precisamos de vereadores e de legisladores que eles não enxerguem os nichos. Vamos pegar o Sindiloja, representa aí 4.500 CNPJ, vai se somar com a parte de serviços, dá 48 mil empregos. Se nós for trabalhar para o nosso nicho, nós poderíamos eleger vários vereadores, pensar só no varejo. Sim. Mas a gente tem que pensar no todo. Nós temos que começar a olhar o Estado como um todo. Legisladores que enxerguem o conjunto. Tu está com um problema que é histórico no Rio Grande do Sul, não é só em Santa Maria. É histórico. Falta de água sempre. É cíclico, cada período tem falta de chuva, enfim, nós temos secas. E não se resolve esse problema. Por que não se resolve? Porque não tem política de Estado, porque não temos legisladores competentes, não temos executivos competentes. Então, se nós pensarmos em termos de legisladores que olhem o Estado como um todo, eles vão perceber que eles precisam fazer políticas de Estado, políticas que sejam permanentes. Bom, se nós sabemos que nós temos 2, 3 anos de chuva normal e sol normal, mas daqui a pouco vai vir uma seca de 1 ano, 2, que vai dar uma queda enorme na economia, que vai levar 2, 3 anos para se recuperar. Então, por que nós não temos, nós temos que saber que nós temos que ter uma solução para esse problema, que ele é permanente. Né? Então, e não adianta nós elegermos só os vereadores de nicho. Esse é o grande erro que nós fazemos. Cada um de nós quer eleger para o seu nicho, não pode ser assim. Mas, Ademir, Tony, Guilherme, vejam bem, nós falamos de uma reforma política, né? Precisamos de uma reforma política, isso aí vem muito tempo falando. Eu já acompanhei bem de perto eleições, trabalhei em eleições, elegi candidatos que hoje exercem mandato e tal, com minha ajuda, né? E convivi, né, com deputados estaduais, federais. E eu tenho uma tese que é a seguinte: o cara, para não se reeleger deputado, vereador, deputado e senador, deputado estadual, deputado, só se for muito ruim. Mas o cara tem que ser muito ruim. Ele tem que ser assim, ó, vagabundo, preguiçoso, tudo que tu imaginar para o cara não se reeleger. Ou ter feito uma bobagem, assaltado, ou pegado com droga, ou com não sei o quê, entende? Alguma coisa, um crime bárbaro. Por quê? Ademir, um deputado federal, ele recebe, ele tem uma verba mensal da ordem de 500 mil reais, cara. Ele emprega um batalhão, de gente. Ele tem, então ele vira rei. Ele vira rei. E aí teve aquele debate, financiamento público para equilibrar bulhufas. Equilibrar, porque aí é o seguinte, ele se mantém ali. Porque um deputado que tem mandato, ele recebe muito mais. Se o Ademir quiser, o Ademir é um histórico do Partido X. Aqui em Santa Maria, trabalhou no partido, entra na lista lá para concorrer a deputado. Vai ganhar uma merreca, se sobrar para ele. Wilson, eu tenho um dado de Santa Maria, não vou citar os nomes, é claro, a gente está em eleição ainda, né? Nós temos um dado, falei que nós tínhamos 4 deputados e agora fomos votando em estrangeiros, né? O Ademir que diz que a gente vota em forasteiros. Hoje em dia está bem complicado de tu te eleger. Nós temos um candidato de Santa Maria, que é do mesmo partido desse outro. Ele recebeu 6 mil reais, ele não tem mandato. Recebeu 6 mil reais para a campanha dele em Santa Maria, deputado federal. E um outro do mesmo partido dele, que já tem mandato, no bolo do fundão, ele recebeu mais de 3 milhões e 43 mil, se não me engano. Então. De 6 mil para 3 milhões e pouco. Além dele ter toda essa verba durante todo o ano dele. Só para dar um exemplo para vocês, não vou dar morto como testemunha, como os outros, né? O deputado Paim foi o primeiro deputado do PT a ocupar um cargo na mesa diretora da Câmara de Vereadores, da terceira secretaria da Câmara de Vereadores, da Câmara de Deputados. A terceira, hoje é senador, o Paim, né, não é candidato, então dá para falar o nome dele. Aí ele assumiu a terceira secretaria. A terceira secretaria que cuida dos imóveis, das residências, daquele negócio onde vai morar o deputado e tal. Ele faz essa parte burocrática, que lá eles dividem, né? Cada secretaria tem um negócio. E aí o deputado Paim fez um discurso que reduziu em 40% os cargos de confiança da terceira secretaria. Foi uma medida de austeridade, sabe? Todo mundo batendo palma. Aí eu fui ver, né?
Ele tinha 116 cargos, reduziu para 70. 70 cargos. 70 cargos de nomeação, tu imagina? Isso foi no século passado, né? Mas não mudou muito isso. Então, como é que um homem desse... Aí tu chegava lá, desculpa, aí tu chegava na campanha lá, quando ele estava concorrendo pro Senado, né? Chegava na campanha lá, o cara, tal, né? Fazendo um discurso lá, e esse aí, esse aí é assessor do deputado Paim da 3ª Secretaria. Eu digo, tá, mas o que ele faz aqui? Não, ele está aqui porque ele representa o deputado Paim. Poxa, então... Mas é por isso que a gente precisa discutir política em termos das entidades, precisa discutir com os seus associados, e os seus associados discutir com a sociedade, com os seus funcionários. Não é cabecear voto, mas é mostrar o que esses camaradas estão fazendo. E aí nós não podemos pensar em eleger, em votar só no que representa o nosso setor. Porque eu poderia fazer muito bem eleger, sei lá, 2 deputados aqui com o meu setor. Nós temos... Ademir, quando eu falei que... Né? Então, mas nós precisamos qualificar, e essa qualificação requer uma conversa mais aberta. Por isso que o sistema Singlória Fé Comércio, a gente está fazendo esse trabalho, de qualificar as lideranças, qualificar e ir para o debate, ir para a sociedade, mostrar que temos que eleger bons legislativos. Não precisa ser de Santa Maria, sim, pode ser lá de claro. Palma, pode ser lá de Santa Cruz, pode ser lá de Lajado, de Três Passos, mas um camarada que vai pensar política de Estado. Porque aí ele vai olhar o conjunto do Estado como um todo. Eu me expressei mal, na realidade, que ele tenha as pautas do agro, não que ele seja exclusivo do agro, né? Nesse caso das barragens com relação à seca, isso aí é histórico, é desde o tempo do Império que nós temos esses problemas. E não há uma política de Estado para resolver. Então é questão de executivo, sim, mas também é uma questão de legislativo, claro. Poderia criar recursos para resolver esse problema. E aí é uma discussão que nós temos que permanentemente fazer, porque nós não podemos seguir elegendo um mau legislativo. E aí nós temos casos como na pandemia, que nós tivemos o uso político da pandemia, muitas pessoas morreram, muitas empresas quebraram por causa do uso político da pandemia. E se nós tivéssemos um bom legislativo, onde é que estava o legislativo durante a pandemia? Escondido. Sessão em casa. De boa. Telesessão, como é? E a sociedade penando por falta de soluções. Então, isso faz com que nós temos que refletir, nós temos que repensar o nosso modelo político, e não é eles quem vão mudar. E foi aí o Gabardo acabou de mostrar como é que eles fazem. Mas Ademir, nós da iniciativa privada, até certo ponto a gente é refém desta situação, porque de repente tu compra uma briga, né, com essa turma principalmente do Legislativo Federal. Tu compra uma briga, tu está sujeito a receber de presente uma bomba no teu colo, né? Eles podem fazer uma legislação, entende? Estão me cobrando, então tá, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma aumentadinha no ICM para, né, na alíquota do imposto de renda e tal. Então são brigas que o Estado é muito grande, então são brigas, nós somos, tratam empresários, porque quando fala empresário, parece que a gente está bufando de dinheiro, né? Parece que é uma situação, porque os empresários, porque parece que os empresários têm a obrigação de resolver tudo e tem a receita para tudo e elege todo mundo e conversa com todo que é deputado e todos eles obedecem o que a gente faz. Eu acho que não, acho que os banqueiros têm uma influência muito maior que qualquer um dos nossos setores aqui. Mas a gente se sente constrangido, a gente tem medo. Não, vamos para a pauta, vamos denunciar, o deputado tal votou contra os interesses do comércio, da atividade comercial, que é uma atividade importantíssima para o país. Não, votou pelo aumento, pela redução da carga horária, enfim, votou. Isso aí é ruim para o setor. Tu tem medo de fazer isso, porque dali um pouquinho ele apresenta uma emenda lá e aumenta mais ainda o imposto ou toma outra medida para... Então a gente é uma coisa muito complicada. Olha, a gente é pequeno, mas se a gente tiver um espírito de corpo, e aí tem que ter, assim como os funcionários públicos têm, os juízes têm. Já viu o juiz falar mal de juiz? Tu já viu deputado falar mal de deputado? Só na hora do debate, porque depois estão abraçados lá, nas pautas deles. Mas a sociedade que paga a conta, nós temos hoje 85% de trabalhadores que pagam essa conta desse modelo invertido.
né? Então nós temos que buscar essa conversa na sociedade para que quem vota, ele tem que compreender que o camarada que ganha R$ 1.600 está pagando um camarada que ganha R$30 mil, com uma série de mordomia lá dentro do judiciário. E os deputados não fazem nada disso, não querem nem saber. Nós temos 15% do consumo do dinheiro público, do PIB brasileiro, está na mão de 15% das pessoas, e 85% dos trabalhadores pagando isso. Então nós temos que discutir isso com a sociedade. E aí nós só temos uma maneira, é melhorar o nosso legislativo, porque senão nós não vamos resolver esse problema. Nós temos que tirar os feudos. Nós não podemos deixar os feudos se criar na nossa cidade. Nós já estamos com os feudos criados na nossa cidade, e nós temos que combater isso. Vamos combater. Pessoal, eu vou ter que pedir para vocês desculpas. Mais uma vez, o debate estava muito bom, então eu não quis pegar tempo, digamos assim, do debate para as considerações finais de vocês. Então, a conversa estava muito boa, deixei fluir, o pessoal já fez o sinal para mim que acabou. Então, eu queria agradecer muito a presença do senhor Ademir José da Costa, do Tony e do Edmilson Gabardo, Tony Zanini e do Edmilson Gabardo, que provocaram, promover esse debate, digamos, acalorado e civilizado ao mesmo tempo aqui na TV Santa Maria. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou passar agora para a bancada que tem informação e tem mais um debate na sequência. Ok, Guilherme, nosso muito obrigado mais uma vez, por ter mediado mais um debate neste domingo de eleições. Obrigado aos nossos convidados, Tony Zanini, Edmilson Gabardo, Ademir José da Costa. Agradecemos a presença de todos os nossos convidados. Na sequência, o último debate, que é sobre a OAB na construção da cidadania. Mas antes, nós vamos a um breve intervalo. TV Santa Maria, eleições 2022, sua melhor escolha. O oferecimento. PRS Monitoramento, o cuidado que você merece. Cibrama, em todos os momentos com você. Quatrum Soluções Empresariais. CDL Santa Maria, a gente cuida de tudo para você cuidar do seu negócio. João Arrigor, você bonito na festa. Norberto da Cas Lounge, novo espaço para eventos. J Collect, inventários em estoque. Pampeiro Volkswagen, há 62 anos fazendo de cada cliente um amigo. Rede Super, a rede da sacola amarela. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. TV Santa Maria, eleições 2022, sua melhor escolha.